Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Tudo jóia com vocês? Aqui é o Luiz Gabriel Deganucci, técnico em agropecuária, estudante de agronomia. E como é que vocês estão? Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Joia! Pessoal, antes de eu começar o vídeo aqui, eu queria fazer uma correção do vídeo anterior, que eu falei sobre as análises de solo referente ao fósforo, tá? Aos níveis de fósforo e assim por diante. Os níveis com base em argila é feita no estado do Paraná. Outros estados, a metodologia ela pode ser discrepante, ela pode ser diferente. Então eu recomendo aí que você que é técnico agrícola, que você é engenheiro agrônomo, dê uma cavucada, né, de como que funciona aí no seu estado. Eu sei que aqui no estado do Paraná a gente trabalha dessa maneira. Acredito que no Mato Grosso do Sul é técnico Meires, né, para fósforo, né? Mato Grosso também é, Mato Grosso do Sul é assim, Bahia, acho que alguns estados são assim também. Se eu não tiver errado, Santa Catarina também é sobre... Santa Catarina e Rio Grande do Sul também é sobre os níveis de argila, mas eu posso estar completamente enganado. Beleza? Então dá uma cavucada lá. Retornando ao vídeo, galerinha, vamos falar hoje do nosso colega potássio, né? O responsável ali pelo enchimento de grão, o responsável por regulação osmótica, responsável por um monte de coisa dentro da estrutura da planta. Pessoal, quem é o potássio? O que ele faz na planta? Né? O que ele traz de benefício? O que ele traz de malefício? Se traz malefícios, na verdade. Né? Quais são as fontes que a gente tem? Como ele funciona? Como é que ele age no solo? Como é que ele deixa de agir? Bem, primeira coisa, né? O potássio é diferente, né, do nitrogênio, né, que a gente retira ele da matéria orgânica, retira ele do ar utilizando bactérias simbióticas, né, junto às culturas. O potássio não é assim que funciona. O potássio a gente tem ele oriundo de rocha, ele é um elemento rochoso. Claro que a gente tem ali algumas situações que a gente passa por industrialização, então a gente tem ali hoje o mais comum, disseminadíssimo no mercado ali, em relação à fonte de potássio, é o KCl, nosso amigo cloreto de potássio, com 64% de potássio solúvel em água, beleza? É uma fonte muito solúvel em água, tá? Mas é bem salino também por conta do cloro, tá? Mas vamos deixar isso para outra situação. Beleza, gente? Vamos lá. Então, qual que é a situação do potássio no solo? Bem, a gente já diz lá que o nitrogênio a gente consegue tirar ele da matéria orgânica, a gente consegue tirar ele do ar por conta de simbiótica, já o potássio não, a gente tem que introduzi-lo ao solo. A gente tem bactérias que assimilam? Temos bactérias que assimilam, estão em estudos ainda, não é nada muito profundo em relação ao potássio. Ao fósforo nós já temos bastante coisa, né, justamente porque o fósforo é pouco móvel ao solo, já o potássio não. O potássio é um carinha que gosta de sair dando um rolê por aí, vamos dizer assim, tá? Então, se o potássio estiver livre ao solo, né, bem diluído, vamos dizer assim, corre um grande risco nas chuvas esse material, esse composto, ser lixiviado, né, ir para as camadas mais profundas do solo ou até mesmo ir para os corpos d'água, né, que é normal. Mas antes disso, vamos lá. Né, a gente tem algumas formas do potássio dentro do solo que a gente pode conversar. Né? Nós temos ali o potássio estrutural. O que é o potássio estrutural? Né? É a reserva a longuíssimo prazo. Não é nem curto nem médio, é longuíssimo. Né? Que está ali, na sua maneira, bloqueada dentro do solo. Tá? A gente fala em método rocha. Tá? Ou então, logo depois dele, ali nós temos o potássio afixado, que é o quê? Que é aquele carinha que a gente vai liberando ele devagarzinho no solo, né? Tá ali, não tá disponível em 100% para a planta, né? Mas também não tá bloqueado não, tá? O que acontece? Ele fica preso nas estruturas de argila, fica ali também junto à matéria orgânica, porque a matéria orgânica também tem essa capacidade de esponja, lembra que a gente falou isso lá atrás? Essa capacidade de esponja. Então ele vai liberando esse nutriente devagarzinho, né? Então, conforme a planta, conforme vai passando-se os dias desse composto ao solo, ele vai sendo liberado gradativamente, conforme a necessidade da planta. Beleza? Aí nós temos o trocável, né, que está ali simplesmente atrelado à CTC, que é o que está na nossa carteira. Digamos assim, se a gente for separar, né, nós temos a poupança, nós temos ali o fundo de reserva, que é aquela coisa que se precisar a gente já tem, né, a gente consegue acessá-lo, e nós temos a nossa carteira, tipo, precisou, tá aqui, pau, fez, ok? Então ele está ali preso ao ciclo da argila junto, né? Então, quanto
quantidade de argila, mais capacidade de CTC, né? Mais reserva, mais fácil de ser liberado isso à planta. Show de bola? E nós temos a solução, que é o quê? O que é a solução? É simplesmente o que já está na água, né? Que está ali pronto para a planta, né? Com as suas raízes ali, né? Ela absorver isso e transformar isso em matéria seca. Bacana? Vamos dizer o seguinte agora, vamos entrar numa situação muito legal, tá? Como é que acontece essa entrada do potássio dentro da planta? A gente é chamado de difusão, né? É basicamente osmose. Então, ou seja, ele passa do mais concentrado, onde tem mais, né, potássio, para o meio que tem menos potássio, né? Então ele se difunde ali e a planta consegue absorver com suas raízes, radículas e assim por diante. Beleza? Muito bacana isso aqui. Aí agora a gente tem o nosso grande vilão, que eu venho falando há algum tempo, né? Sobre a estrutura do solo. Solo com pouca retenção d'água. Ou, né? Na verdade pode ser as duas junções. Solo compactado. Né? O que acontece é que esse potássio ele vai deixar de estar disponível à planta. Tá? Porque como ele caminha com a água, por estar soluto em água, ele usa a água para se locomover, com a falta da água e a compactação do solo, ou seja, o solo está um pouco com menos espaço, né, vamos colocar assim, eu não consigo que esse nutriente consiga translocar no solo, mesmo com a CTC muito boa. Tá? Então eu preciso da água por um meio de descer, como fosse um lubrificante, vamos dizer assim, como se fosse uma carriolinha, né, que vai transportando para lá e para cá, e esse potássio fica junto com ela ali. Então, faltou água, tá sem água. Ou solo muito compactado e solo muito compactado, pode usar os dois nesse caso, né? Não apenas ou, mas um e junto ali, eu vou ter perca de nutriente. Né? Eu posso ter ele ali, mas eu posso ter perca dele depois. Beleza? Aí a gente tem outra situação. Excesso d'água, lixiviação, se deve embora, já falamos antes. Então tem lá uma quantidade de potássio no solo, né? Usei esse potássio hipersolúvel, né? Bastante solubilidade em água. Chuva muito forte, cara, vai embora. Lixivia, então, principalmente em solos arenosos, né? Onde o CTC é muito pouquinho, né? Tem muito pouca argila, então a capacidade do solo conseguir segurar essa molécula, infelizmente, é menor. Então nisso acaba sendo lixiviado. Por isso que a gente está batendo tão forte em cima de elevar nível de matéria orgânica. Porque a matéria orgânica ela consegue dar uma seguradona ali muito boa, né? Faz esse efeito esponja. Show? Então, é basicamente isso. Ele vai embora. Tá? Não tem o que fazer. Tá? Chuva pesada ali, como ele é muito solúvel, no solo não vai conseguir reter ele por muito tempo. Então a gente tem que começar a pensar em maneiras, né? Então deixar esse nutriente por mais tempo ao solo. Né? Existem algumas técnicas para fazerem isso, né? Então, uma delas é segregar o que vai em suco de plantio e um pouco em cobertura. Né? Já existem vários estados que já fazem isso. Né? Já tem vários produtores que estão fazendo ali um pouco de suco de plantio, um pouco em cobertura. Eu sou fã dessa coisa, eu acho muito bacana, muito inteligente, já que ele é muito móvel ao solo. Tá? Então, é uma situação que dá para se pensar em utilizar, principalmente se as doses são um pouco altas. Né? E também usar e abusar das plantas de serviço, porque várias delas têm raízes extremamente profundas. Né? A braquiária, por exemplo, chega a raiz ali a 10, 12 metros de profundidade, busca muito longe isso, traz tudo para cima, tá? E fica disponível ali para a planta, porque o potássio ele fica solto na célula. Então, uma vez que a planta seca, a matéria seca vai decompondo, esse potássio já fica de novo disponível. Então, é muito legal isso daí. Então a matéria orgânica ajuda, a plantas de serviço ajudam a trazer esse cara para cima de volta e utilizar novamente numa nova cultura, numa nova planta. Tá? Então isso aí é muito bacana. Vale a pena dar uma pesquisada sobre isso para quem tiver um pouco mais de curiosidade. Né? É legal pra caramba. Então vale a pena pra danar em relação a isso daí. Beleza, gente? Pessoal, vou ficando por aqui rapidinho, 10 minutinhos ali, um pouco mais, um pouco menos. Né? Eu vou deixando aqui para vocês, né? Meu muito obrigado. Obrigado por estar assistindo, aqueles pessoal que compartilha, que curte. Né? Me ajuda em relação a isso daí, para isso chegar para mais pessoas. Tá? Não há tanto material assim na internet, um pouco mais lúcido, né? Para os leigos e para os não leigos. Né? Posso sim cometer alguns erros, é natural, somos pessoas.
mas é interessante que a gente tenha essas informações disponíveis para quem precisa. Um amigo produtor rural está com uma dúvida, um estudante, aquele que às vezes não entendeu direito a matéria, né, não sabe um pouquinho como é que é, para instigar um pouco isso daí, ou até mesmo aquela pessoa que tem um pouco de curiosidade em relação aos nutrientes dentro do solo, né? Não é apenas, né, para as grandes culturas e também para as microculturas, né? Vale para todas as plantas isso daí, principalmente em relação à agricultura. Gente, eu vou deixando aqui meu muitíssimo obrigado. E até o próximo vídeo, que eu não sei qual que eu vou fazer. Não sei se eu vou falar de micro, de boro, de silício, né? Do que eu vou falar. Então vou pensar aqui certinho e depois a gente se conversa. Beleza, gente? Brigadão, ótimo dia para vocês e até mais.